pauta com a notícia mais fresca, né? A vitória do Corinthians em Novo Horizonte por 1-0. O Corinthians venceu, mas não convenceu o Pascoal, não. Por quê, Pascoal? Porque o Corinthians, no primeiro tempo, cedeu muito espaço para o time do Novo Horizontino. O time do Novo Horizontino é um time bem arrumado taticamente. Né? Um time que tem o Júnior Dutra, que você está vendo aí, jogou praticamente a partida inteira como centroavante do time do Corinthians. Só você vê os lances do primeiro tempo. Né? Você vai ver de 5 ou 6 lances do primeiro tempo, 5 são do Novo Horizontino, um lance do Corinthians, que é o lance do cabeceio do gol do zagueiro do Corinthians, Pedro Henrique. O Pedro Henrique. Você vai ter uma bola desviada pelo Fagner, do mano a mano com o ponto aberto pela esquerda, que é uma jogada que o Fagner teve que se desdobrar. Ele perdeu na velocidade, mas quando o jogador adversário dominou a bola, ele teve competência para dar o bote e conseguir arrancar, fazendo uma boa jogada. Enfim, o Corinthians, no meu modo de entender, ganhou o jogo, que é o que a torcida se importa, que é o que a torcida quer ver, o resultado, mas em termos de condições, né, de você falar, deu espetáculo, jogou um bolão, jogou modelo Corinthians sofrido. Olha o gol que o Rodriguinho conseguiu perder. Se fosse o Casim... Aqui. Ih, rapaz, bem lembrado. Não é? É. A gente tem que, né? Olha o gol. Isso aí. Olha o gol que o Júnior Se é o Dutra Casim perdeu, que olha lá. perde esse gol aí... Agora é o seguinte, ali, Edmundo e Zinho, dava pro Rodriguinho ter dominado? Ele tinha condições normais de jogo, ele sai de trás, hein? Ele tava com... Aí é o gol do zagueiro do Corinthians. Pedro Henrique. Que é uma jogada que o Corinthians trabalha muito, né? Porque assim, o Corinthians agora tá usando o Pedro Henrique no segundo pau. Porque quem corre no primeiro pau, ó, o Balbuena sai no primeiro pau, ó. E que no jogo contra o São Paulo fez um gol de cabeça também. Aí vem por trás o Pedro Henrique. Porque se passar pelo Balbuena como passou, Sim, não passa pelo Pedro Henrique. Então é uma jogada montada pelo time do Corinthians. É forte a bola aérea do Corinthians. Muito. É muito bem treinado. Então, assim, dos times... O Palmeiras é uma exceção, eu acho. Né, que começou a temporada sem problemas, né, se ajustou ao novo sistema do Roger e está conseguindo as suas vitórias. Santos e São Paulo ainda com dificuldade, mas o Corinthians volta a ser o Corinthians da temporada passada, que não encanta, mas vence todo mundo. Né? E isso vai pautando o Corinthians a favorito, mais uma vez, do Campeonato Paulista, né? O bicampeonato, né? O bi é só quando é em seguida ou... Os dois, né? Porque no caso do Campeonato Estadual, como todo mundo já tem muito título, aí a gente fala bicampeonato quando são seguidos. Quando são seguidos. Números do jogo. O Corinthians vence sem a posse da bola em maioria, né? E finalizações também. Isso foi uma tônica do Campeonato Brasileiro, em especial. E aí, Rodrigo, o que dá pra gente pensar, ler da estatística do jogo e da vitória que vimos ali nas imagens do Corinthians? O Corinthians está mudando um pouco em relação ao ano passado, ele está ficando mais com a bola, tem trocado mais passes, mas você vê o Novo Horizontino, que é o time do Silas, né, treinado pelo Silas, o Corinthians teve menos bola, teve menos passes, bem menos passes, menos finalizações, como falou o Pascoal. É um time reativo. É o time do Doriva, né? O Doriva, isso. E você vê o Corinthians conseguindo, como falou o Edmundo na bola parada, lembrar nessa partida o time do ano passado. O Corinthians hoje é um time que, nos números, é mais ofensivo, mas é mais vulnerável. A defesa, até pela saída do Pablo, a saída do Arana na lateral esquerda, é um time que está mais exposto. Ainda está achando o seu melhor jeito de se defender. Embora ainda seja muito firme, mais um jogo em que não é vazado. E no ataque, com a troca agora na frente, né, saiu o Casim, tão criticado, entrou o Júnior Dutra, não se resolveu. Mas os números têm feito gols em praticamente todas as partidas. Rodrigo, mas é uma particularidade, assim. O Juninho Capixaba, me parece, entrou ali, assumiu a camisa 6. Tô contigo. Joga como se fosse um veterano. Tá super à vontade. Mas ao contrário da temporada passada, que o Arana era muito protegido, né? Ali, no sistema defensivo, onde o Romero ia e voltava, funcionava mais como lateral do que como ponta, né? Esse ano, o Cleison já não ajuda tanto. Porque o Cleison tem outra característica, né? Mas ele não ajuda tanto na marcação. Aí ele expõe um pouco a defesa ali com o Bruno Henrique. E já também não tem mais um volante, né, Edmundo? Com o Pedro Henrique, aliás, com o Pedro Henrique e com o Juninho Capixaba, né? Mas pelo menos passou em branco, né? Não tomou gol, né? Porque nesse campeonato inteiro havia tomado gol em quase todos os jogos. O Corinthians vence a 4ª seguida. Sartori, deixa eu te pedir, por gentileza, o lance específico do gol do Rodriguinho. O gol que ele não fez, o gol que ele perdeu. Eu queria a opinião do Edmundo e do Zinho
sobre o que o Rodriguinho poderia ter feito diferente, né, ali, porque ele saiu na cara do goleiro e acabou chutando por cima numa jogada bem trabalhada, bem com o estilo do Corinthians, né, também quando tem aproximação, triangulação, é um time que sabe o que faz com a bola lá no ataque. O Sheik voltou ao Corinthians hoje. Olha, o Romero escora, o Edmundo, e o Rodriguinho bate de primeira por cima. E aí? Olha, eu treinava bastante esse tipo de situação, né? O mais correto seria ele dominar. Mas a jogada se desenvolve com o Jadson, chega lá o Romero, e aí o Rodriguinho já sabe que a bola vai ser endereçada a ele. Então ele já sabe que ele vai pegar de primeira. Ele ali, se ele acerta o gol, dificilmente pela distância, o goleiro ia conseguir reagir, conseguir fazer a defesa, a menos que fosse em cima dele. Não é errado. Não é que ele fez errado, né? O que aconteceu é que ele errou o alvo, né? Mas o mais certo, o mais correto seria dominar e escolher o canto para fazer o gol. Mas acho que isso faz parte também de início de temporada, faz parte sabe, já ainda não está 100% com ritmo de jogo e natural que isso aconteça. Mas ainda bem que não fez falta, né? Mas ele poderia ter ou dominado ou ter batido para baixo, que era o melhor a fazer. Sabe quem é o centroavante do Grêmio Novo Horizontino? Não. Magnata. Magno Alves. Magno Alves. 42 anos, o quarto maior artilheiro do futebol mundial em atividade. Mas ele é reserva na equipe. Não, né? titular. Nessa partida ele foi titular, mas ele começou o campeonato como reserva, no banco de reserva. E jogou bem. E o Sheik? Jogou bem. O Sheik entrou no segundo tempo, né? Foi bem? Discreto. Discreto. Dá pra melhorar, claro. É a primeira partida dele, vem de uma inatividade, então a gente compreende, mas dá pra melhorar. O Sheik dá pra melhorar pelo que ele produziu na partida de hoje diante do Corinthians. Porque o Sheik tem uma coisa que o torcedor do Corinthians adora. Ele não desiste de jogada. E ele, em jogo importante, ele parece que vira outro jogador. E isso o torcedor do Corinthians adora. Bom, o Corinthians é muito líder. 12 pontos, 5 à frente do Bragantino. Esse é o grupo A, completado ainda por Ituano e Linense. Vamos ouvir o Carille, técnico do Corinthians, após a vitória, a quarta seguida da equipe. Não, o campeonato não está me mostrando isso, vamos jogar só sexta, depois só quarta, depois só segunda, o campeonato não está me mostrando isso, é nas semanas mais apertadas aí que a gente vai ter que ter mais cuidado. Carille, trocou o ano e o Corinthians continua mostrando um padrão de jogo muito parecido com o de 2017 que levou o seu time ao título do Brasileiro. O quanto isso te faz feliz e aonde que esse Corinthians de 2018 precisa melhorar? Olha, o que a gente tem feito desde o ano passado não é uma ideia minha, é uma filosofia do Corinthians e simplesmente estou dando um segmento de algo que o Mano plantou em 2008. Né? Então a gente vem com algumas ideias diferentes, mas as ideias de compactação, de volta, perder a bola, essas coisas é algo que já foi implantado em 2008. Eu só estou dando um segmento com muita cobrança e muito trabalho dentro de campo. A nossa busca sempre vai ser por coisas grandes, né? Sempre jogo a jogo, sem falar de título nesse momento e sim ser melhor no próximo jogo. No momento do gol, quando o Jadson estava ajeitando a bola, eu percebi que você estava no banco apontando para a área, para algum jogador, não sei se foi o próprio Pedro Henrique, mas enfim, falando que a bola chegaria exatamente onde ela chegou e onde saiu o gol. Era mesmo para a descida do Pedro Henrique ou de algum outro jogador? E isso te satisfez que você apontou e aconteceu o gol? Não, esse meu sinal era para jogar uma bola mais dentro, porque eu percebi que eles estavam fazendo marcação individual mesmo na falta lateral, então a gente conseguiu arrastar um jogador deles para dentro. Eu já vi o gol agora no vestiário. A gente conseguiu arrastar um jogador deles para dentro que deu condição para os outros. E a bola muito bem batida pelo Jadson e a gente entrando com o Balbuena e Pedro perto dessa bola. Queria que você falasse também sobre a entrada do Emerson Sheik, o torcedor aplaudiu bastante. O que você pediu para ele e como é que você viu essa primeira... qual que é a avaliação que você faz nessa primeira partida dele? Sei que falta muito, não só para ele, mas para a maioria, uma melhor condição. O jogo me mostrou que ele poderia jogar aberto. O Tony não estava descendo mais naquele momento do jogo. Sei que ele é um jogador de apoio, mas não mostrou isso no jogo de hoje. Então, por isso, me senti tranquilo em colocar ele lá, mesmo não tendo 100%. É um jogador que eu sei que vai ganhar condições também participando dos jogos. Carille, você perdeu, né? Hoje o Felipe Basso foi apresentado no Esporte. Tem essa possibilidade também de Giovanni Augusto. Queria saber dessa situação, se você faz questão de não perder mais atletas nessa sequência de temporada, por favor.
Esses jogadores já estavam fora do Campeonato Paulista, tive que tomar decisões ali, né, e ser justo com tudo. Não é fácil ser justo, mas é a nossa função. Achamos melhor não escrever esses jogadores. Felipe Bastos achou melhor sair. Do Giovani não tem essa informação ainda, tá? Mas os jogadores aí que, se tiver dentro do Corinthians em qualquer momento, vai continuar tendo não só o meu respeito, como o respeito da comissão e da diretoria. Se ele decidir sair, é porque ele vai achar que é melhor para ele. Carille, ontem um novo presidente assumiu o Corinthians, André Sanches, você já o conhece muito bem, mas eu queria saber se você já teve uma conversa com ele, ou com o Duílio, que é o novo diretor de futebol, já conversou sobre alguma coisa e, claro, principalmente sobre contratação. Alguém já te passou alguma posição? Não, ainda nada. Duílio chegou depois do almoço aqui em Rio Preto, no hotel que nós estávamos, não deu tempo de conversar ainda, né? Amanhã é folga para esse pessoal que viajou para cá, provavelmente na terça começa a ter uma conversa. Com o André, só por mensagem, parabenizando, né? Por ter ganho aí as eleições, mas nada demais até esse momento. Mesmo porque dia de jogo eu gosto de ficar voltado para o jogo, não dá para falar sobre outras coisas. Já está preparada essa conversa? Já tem uma conversa, ó, preciso aqui, preciso ali, nós temos algumas deficiências, já tem algo preparado para passar para eles? Não, primeiro eu tenho que ouvir, cara. Se ele falar, Fábio, nesse momento não, vamos esperar mais um pouco. Eu estou muito tranquilo e muito satisfeito. A gente vai trabalhar aqui com esses jogadores, podendo improvisar um pouquinho ali na frente, sem problema nenhum, né? Se puder vir, é bom. Todo técnico gosta de quanto mais, né? Mas primeiro eu quero ouvir deles para saber até onde a gente pode ir. Professor, para fechar de minha parte, em relação a Júnior Dutra, vai ter uma sequência, uma vez que ele correu barbaridade mais uma vez na partida? Sim, fez o que a gente queria, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente não ficou com a bola, não gostei do time no geral, então a bola chegou menos, né? Mas é um jogador que tem que ter sequência ali, que eu tenho certeza que vai crescer junto com a equipe. Por que você não gostou do time, Carille? Só para completar. A gente não ficou com a bola, a gente passou muita bola para o Novo Horizontino, a gente tomamos umas decisões erradas na questão de triangulação e de infiltração, e a gente poderia ter ficado mais com a bola, e ficando com a bola, com a qualidade que a gente tem, a gente passa a criar mais oportunidades. Mas foi mais um aspecto ofensivo, porque no defensivo o Cássio praticamente não trabalhou, né? Não, foi nessa questão de ficar com a bola, né? No ofensivo mesmo, de construção, de rodar mais por trás, fazer Jadson e Rodriguinho trabalhar mais. A gente tentou terminar algumas jogadas muito rápido. Eu não sei vocês, mas eu gosto demais de ouvir o Carille porque ele é muito sincero e a gente sempre entende, né, o que ele quer, o que não foi feito ou o que ele gosta e o que o Corinthians está executando dentro do que foi trabalhado ao longo da semana. Ele não gostou da posse de bola e o Rodrigo já tinha também dado a manchete, né, que o Corinthians tenta mudar nesta temporada um pouco em relação à temporada passada e propor mais o jogo. O Jadson pediu para mudar de posição, para não ficar correndo atrás de lateral, para jogar como pensador. O Carille disse ok, desde que vocês tenham a bola no campo de ataque para que o time não fique exposto atrás e controle o adversário a partir da posse de bola. Isso não está acontecendo, vimos nos números e na própria opinião do Carille. Vamos para a confusão? Eleição do Corinthians. André Sanches dava a entrevista e, de repente, o pau cantou. Vamos recapitular passo a passo o que aconteceu na eleição do Corinthians do final de semana. Emocionado, e o que a torcida do Corinthians pode esperar dessa nova gestão do André Sanches? Bom, mais maduro, mais consciente, mais preparado, saber a exigência que faz o corintiano. Vamos tentar cumprir da melhor maneira possível, com atenção, respeito a todos, tentar pacificar o clube. Agora acabou a eleição, todo mundo tem que trabalhar em prol do Corinthians. Vamos pegar os melhores projetos, as melhores ideias de todos os candidatos, aquela que for boa e se enquadrar no clube, vamos pôr em prática e tentar fazer o time mais competitivo e campeão possível. Tem algum nome já para ser anunciado como novo reforço? Tem, o Duílio, diretor de futebol, já assume amanhã mesmo. Duílio é o novo diretor de futebol. E o Alessandro permanece Eu não sei que tanto vocês perderam do Alessandro. O time que está ganhando não se mexe. A respeito agora da situação do Alessandro, né? Você falou agora de que o time que não está ganhando não se mexe. Se aplica ao Alessandro também? Desde que se enquadre do que nós vamos fazer, não tem problema nenhum. Camisa 9, a torcida pode esperar um novo camisa 9 ou o Corinthians vai com o Júnior Dutra, vai com o Emerson Sheik agora? O corintiano pode esperar um time competitivo. Não é só querer contratar, tem que ter oportunidade, momento. Um jogador que se enquadra naquilo que o Corinthians vem praticando nas últimas décadas. Nós não queremos só um atleta de futebol, nós queremos um ser humano e é isso que nós vamos atrás. Em relação à Arena Corinthians, o que você pretende fazer? Renegociar a dívida, começar a pagar? Quais são os seus planos? Começar a pagar não, está pagando. Agora, pelo problema social e econômico que passou no país, nós temos que fazer uma recadastração novamente para fazer a melhor maneira para o clube.
Patrocínio Master. Vamos atrás da partida. Vamos partir atrás disso aí em tudo. Oi? Começando o princípio de confusão aqui. Do cargo de deputado federal. Você vai fazer isso mesmo? Vou fazer sim. Vou pedir licença não remunerada e até a hora de acabar o mandato, aí vamos ver o que faz. Você não vai tentar? Candidato a deputado federal. Dificilmente. Muita confusão por aqui. O que eles estão argumentando aí, André? A torcida, infelizmente, é uma hora da torcida que fica fazendo essas confusão. Por isso que o futebol às vezes fica ruim. Melhor você. Daí essa pressão incrível. O senhor sabe que você para nós sem dúvida alguma, o melhor presidente. Sempre, a Rádio Timão sempre apoiou você. Agora, Gaviões, com essa pressão incrível. Sempre teve pressão no Corinthians, faz parte. Ganhar jogo, transmitir da melhor maneira possível. E a pressão já começou aqui. Você foi anunciado vencedor, aqui tá baita pressão. Parte. Quem ganhasse a eleição ia ter essa pressão. Isso é o Corinthians. Ao fundo, gritos de Andrés, aqui não tem burguês. Isso se arrasta do tempo em que o Andrés justificava o pagamento do estádio com os salários. Não dá para fazer futebol sem dinheiro, estádio novo, ingresso mais caro e a torcida reclamava. E a torcida do Corinthians reclamava. É uma ala, como explicava o Andrés, mas o Pascoal vai também trazer em detalhes todas as facções, as divergências dentro da torcida do Corinthians e a bronca com a eleição do Andrés. Vocês perceberam que a entrevista subia de temperatura, muita gente preocupada muito mais na movimentação ali nas imediações do que propriamente na palavra do presidente. E o nosso repórter Gudrian Neuffer, que acompanhou tudo de perto, pôde narrar o que ele via dentro do ginásio do Corinthians. Parte da torcida aqui, parte da torcida tentando agredir o novo presidente do Corinthians. Agrediu o novo presidente do Corinthians, parte da torcida, os seguranças tentando evitar o confronto, tentando proteger e isolar o novo presidente do Corinthians. A confusão é generalizada agora, generalizada. Olha só, bem aqui ao meu lado, tá voando cadeira, voando caixa de som, cervejas, refrigerante, a gente vê aqui por cima, aqui de cima a gente está vendo, olha que confusão, olha a confusão, retrato de uma campanha que teve muitos ataques, muitas liminares na justiça, ora candidato podia concorrer, ora candidato não podia concorrer, parte da torcida segue brigando aqui. E no banheiro feminino, André Sanches foi isolado dentro do vestiário feminino aqui do mini ginásio do Parque São Jorge. Cenas lamentáveis. Os seguranças do Corinthians estão tentando isolar a área para retirar o André Sanches aqui do mini ginásio, local da votação deste sábado. Agora presidente André Sanches saindo do ginásio, mais confusão por aqui, o novo presidente do Corinthians saindo, enfim, do ginásio. Bom, a gente está aqui tentando entender, né, quem que é quem no empurra-empurra. O portal UOL gentilmente cedeu uma imagem em que o Andrés sai agachado no carro, rapidinho. Está escondido o Andrés. É muito difícil pelo reflexo do vidro, né? Que acaba trazendo muito mais a imagem dos cinegrafistas e curiosos ali do que o próprio Andrés dentro. Mas ainda assim agradecemos ao UOL. Estava ali o presidente do Corinthians saindo fugido, assim dá para dizer, e escondido. Independentemente do mérito da questão, se ele tinha por que sair fugido ou não, não é isso que se trata, estamos apenas registrando as imagens. Bom, tem nota oficial do Corinthians, mas antes da nota, Pascoal, o Corinthians é campeão paulista, brasileiro, e os torcedores brigam entre si.
Não, na verdade, Vilani, essa facção da torcida é uma facção chamada Gaviões da Fiel da São Jorge, né? É uma dissidência da Gaviões da Fiel que se transferiu para a Rua São Jorge, né? Muitas pessoas dizem que é a facção mais violenta da torcida do Corinthians e essa facção fica na Rua São Jorge. Esses torcedores do Corinthians são os mesmos, é a mesma facção, não são as mesmas pessoas, é a mesma facção que no dia da eleição do André Sanches, no primeiro mandato dele como presidente, se vocês vão se lembrar, aquele grupo de torcedores que o enfrentou, botou um torcedor o dedo na cara dele, porque o time tinha sido rebaixado, e um outro cuspiu no André Sanches. É a mesma facção. É a mesma facção. São torcedores violentos que muitas vezes vendem a dificuldade, né, criam a dificuldade para depois vender a facilidade. Entendeu? São os caras que gostam desse tipo de confronto, porque depois eles tentam negociar alguma coisa. Algum benefício. Alguma benesse. Eles tentam isso. E é assim que eles tratam as coisas. É assim que eles tratam. É desse modelo, é dessa forma que essa facção da torcida tenta se impor aos outros ou tenta se impor dentro do clube. Eles não são sequer sócios do Corinthians, eles invadiram o ginásio pequeno, que é chamado assim, o ginásio menor, lá do Parque São Jorge. Aquele que você entra pela Alameda do Parque São Jorge, fica à esquerda. O da direita é o ginásio grande, o da esquerda é o ginásio pequeno. O Edmundo jogou no Corinthians, sabe. É aquele o ginásio perto do campo. O mais perto do campo. Então, esse banheiro aí fica no fundo do ginásio. Por isso que quando o André saiu, ele teve que atravessar a quadra todinha para sair na frente do ginásio, pegar o carro e conseguir sair para a rua. Foi exatamente isso que aconteceu. Pascoal, posso fazer uma pergunta? Pois não. Se eles não são sócios, invadiram um local privado, não cabe... Como é que entra? A identificação e punir. Claro. Identificar e punir. O que me estranha, sabe o que me estranha muito? É não ter um policial. Vê se você vê um policial ali. Né? Tem seguranças do Corinthians que são policiais, mas eles não estão fardados, eles não estão a serviço da Polícia Militar. Eles estão a serviço do Corinthians. Então, me estranha muito não ter policiamento nisso aí. Eu só queria fazer uma ponderação sobre o ponto de vista da diretoria, porque se os caras vendem ou plantam a dificuldade para colher a facilidade mais à frente, e ele se refere a uma parte da torcida, é também favorável ao dirigente a autorização muitas vezes dessa gente para, né, porque essa é uma relação promíscua dos dois lados. Se o torcedor muitas vezes quer se beneficiar da proximidade com o dirigente, o contrário também é verdadeiro muitas vezes. Então, assim, a ponderação do Edmundo é muito razoável. Se os caras não são sócios, o que eles estão fazendo lá dentro? Eles invadiram. Então, se são invasores, devem ser identificados e punidos de alguma forma. Claro, então o Corinthians deve entregar todas essas imagens para a polícia, para que a polícia possa identificar todo esse pessoal e depois o Corinthians mover uma ação, fazendo um boletim de ocorrência. Primeiro passo é o Corinthians fazer um boletim de ocorrência por invasão, né? Agressão, por criar tumulto, tem várias coisas que podem ser por formação de quadrilha, porque os caras estão lá para brigar e eles não foram sozinhos, ninguém foi individualmente, foram em grupo, então dá para fazer uma tipificação enorme. Sozinhos eles não vão. Tipificação enorme do que pode ser feito. Agora, cabe ao Corinthians tomar essa iniciativa. O ex-presidente do Corinthians, Roberto Andrade, estava saindo e no primeiro ato, a primeira entrevista do Andrés como presidente do Corinthians, os caras fizeram isso? Olha, isso que vocês querem do Corinthians? Além Outra coisa, esse rapaz de camisa azul, careca de barba, que foi aqui encurralado no canto aqui, e depois ele vai sair para intimidar todo mundo, esse é o famoso agente provocador. Tá lá. Esse é o agente provocador. É ele que faz... Eu não sou policial, né? Eu não sou policial, sou jornalista. Se eu sei, os caras da polícia sabem quem é, ué. Agora, é uma coisa cultural do Brasil. Porque no Brasil a gente tem clubes enormes, gigantescos, torcidas com milhões de torcedores, mas quem participa da eleição é um grupinho pequeno. Pouco mais de 2.000 pessoas votaram, né? 3 mil pessoas, 3.500 votariam, né? Ele ganhou com 1.200, tinha 800 o Cittadini e tal. A gente viu confusão, por exemplo, não desse nível, talvez em outros clubes do Vasco, foi uma eleição tumultuada. São clubes gigantescos, com quadros associativos pequenos, menos de 10 mil sócios. Muitos não querem ter mais de 10 mil sócios. Então é um grupinho fechado, é um clã. O nome já diz clube. Clube vem de um grupinho pequeno.
E quem é representado aí, né? Realmente é pequena parte da torcida do Corinthians. E por isso que a gente vê traição, sacanagem, violência. Parece, na verdade, disputa de condomínio. Na verdade, os clubes, na verdade, nessa parte política é quase como eleição de condomínio. Mais do que as imagens, tivemos também a agressão a 2 profissionais da imprensa. O repórter Flávio Ortega e o repórter cinematográfico Marcelo de Santos. Voadoras, chutes, mordida. Colegas da ESPN, aos quais também a gente presta toda a solidariedade. O Corinthians, mesmo com algum atraso, se manifestou oficialmente sobre tudo o que aconteceu. Essa é a nota de esclarecimento. O Esporte Clube Corinthians Paulista lamenta profundamente o episódio ocorrido após a apuração da eleição para presidente e conselheiros que aconteceu no sábado. O clube, que contava com um corpo de segurança especialmente montado para a eleição, comunicou todas as autoridades solicitando policiamento para o dia do evento. O presidente André Sanches, que assumiu o cargo após a eleição, ligou pessoalmente ao repórter Flávio Ortega, dos canais ESPN, se desculpando pelo fato e lamentando o ocorrido. Como o acontecimento foi público e com vasto material colhido pela imprensa, o Corinthians espera que os invasores sejam identificados e punidos pelas autoridades. O Esporte Clube Corinthians Paulista também espera que situações como essas não se repitam. Ainda que não mude o que aconteceu, é uma atitude digna e mínima da diretoria do Corinthians se desculpar com aqueles agredidos que estavam lá só para trabalhar e pedir para que as autoridades tomem providência. A imagem é muito clara. A primeira providência do Corinthians deveria fazer um boletim de ocorrência, né? Por invasão, tentativa de agressão. Era a primeira coisa que o Corinthians tinha que fazer. O presidente do Corinthians tinha que sair no carro e ir até a delegacia, ali perto da delegacia. Vocês conhecem bem lá, é ali pertinho a delegacia. Vai lá em cima na delegacia, faz o boletim de ocorrência e diz que teve invasão e houve tentativa de agressão. É o primeiro passo. Para quê? Para que a polícia possa trabalhar, possa acionar. Eu não vi. Isso para mim ainda não foi feito. Pode vir a ser, mas ainda o boletim de ocorrência não foi feito. Mas isso é um pouco do retrato do nosso país, né? Da nossa sociedade. A gente está sujeito a isso, porque a violência está por tudo quanto é lado, né? E, enfim, as pessoas acabam sendo reféns. Eu conheço bem o Andrés, durante todo esse período que ele teve fora, ele nunca precisou de andar com segurança. E agora vai precisar, só porque ele é novamente presidente do Corinthians. Quer dizer, é triste isso. É triste para a realidade do nosso país. E está muito claro ali que se ele não tivesse cercado de seguranças, ele seria claramente agredido. Muito bem, com essas imagens chatas, mais uma vez a gente encerra o assunto Corinthians, falamos da vitória, falamos do que aconteceu dentro de campo, na política conturbada do clube. Vamos para mais um grande jogo do final de semana, Palmeiras e Santos.